Olá, gente! Então, hein? Prévia do PIB tem pior queda para maio em 5 anos. Resultado veio abaixo das projeções do mercado financeiro, que indicavam ligeira baixa no mês, né? Olha lá, considerando a prévia do PIB, o IBC-BR do Banco Central registrou queda de 2% em maio, ante o mês anterior na comparação com o ajuste sazonal. O resultado foi o pior já registrado para o mês em 5 anos, atrás somente de 2018, quando caiu 3,08%. Também foi o pior desempenho mensal desde março de 2021, quando a prévia do PIB tombou 3,5%. Então a gente tem aí um momento realmente assim bem grave da economia, né? Porque o Lula vem dizendo que não, a economia tá boa, não sei o quê, não tá muito boa não. A verdade é que alguns índices aí da economia estão positivos é por conta dos juros altos mesmo, né? E vocês vão ver aqui que o, o Haddad vai tentar culpar os juros altos, mas os juros altos ele tem essa função mesmo de estabilizar os preços na economia, né? A inflação ela não sobe muito, né? Enfim, é que assim eles vão sempre tentar falar pro lado deles, né? Porque o que explica realmente essa queda em mês de maio, ser a pior em 5 anos, é que realmente o governo Lula, essa é a verdade, né? É realmente o governo Lula tá horrível. Ninguém quer investir no Brasil, ninguém quer empreender no Brasil. O setor de serviços tá muito sobrecarregado. E outra coisa, o Lula, ele tentou fazer lá o povo comprar mais carros, né? Só que a medida foi um vexame, né? Então, ele está tentando reanimar a indústria como? Incentivando com crédito barato, né? Só que, no fim das contas, não adianta nada, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. Essa é a questão. Então, né, o fato do PIB ter caído no mês de maio mostra isso, que as pessoas realmente não têm mais muito dinheiro para ficar gastando. E isso acaba registrando a queda, né? As lojas mesmo, né, essas de rua, elas estão com muita dificuldade para se manter. Porque não só por conta da questão das lojas online, mas porque realmente as pessoas não estão com mais dinheiro para gastar, né? Até a Magazine Luiza está com dificuldade, né? A Magazine Luiza aí teve um rombo gigantesco nos últimos meses, né? Tiveram um rombo gigantesco, né, nos últimos meses. Então até o comércio varejista, até o comércio online está com dificuldade no Brasil, porque realmente as pessoas não têm muito dinheiro. Olha lá, o resultado ficou abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro, que esperava uma ligeira queda no mês, o que foi uma grande queda, né? No acumulado de janeiro a maio, o IBC-BR teve alta de 3,61%. Em 12 meses, avançou 3,43%. A prévia do PIB subiu 2,15% em maio em comparação com o mesmo mês de 2022. Isso é a prévia, né? Isso é a prévia. Então esse rombo aí do maio de maio já está indicando aí que realmente estamos indo aí para uma situação muito negativa, né? Estamos aí para uma trajetória muito negativa, né? Realmente há uma grande expectativa aí de queda econômica, né? Já está tendo, né? Olha lá, diferente do que foi... Ah, daqui tá. Tem uns errinhos aqui, né? Aí entenda o indicador. O IBC-BR mede a evolução da atividade econômica e auxilia o Banco Central nas decisões sobre possíveis alterações na Selic, a taxa básica de juros. O índice considera informações sobre o nível de atividade da indústria, comércios e serviços e agropecuária, além do volume de impostos. Eu acho que quanto mais imposto, o governo vai acabar tendo mais PIB, né? Então, ainda tem isso ainda, né? O governo Lula está aumentando imposto em tudo, então é evidente que eles vão acabar tendo um crescimento, mas óbvio, é um crescimento falso, né? Porque na verdade as pessoas estão ficando mais pobres, né? Mas o indicador oficial sobre o desempenho da economia é o PIB,
Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, calculado pelo IBGE. O PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre em comparação com o anterior. Né, no primeiro trimestre em comparação com o anterior. Os dados do segundo trimestre serão publicados em setembro. Mas o segundo trimestre vai ser publicado em setembro, né? Mas enfim. Vamos ver vamos ver os resultados aqui nos próximos meses, né? Porque realmente, se você for comparar julho e junho do ano passado, pelo que mostra aqui os dados, o resultado não foi negativo, não. O resultado foi bem positivo, né? Enfim, né? Agora olha aqui a notícia aqui. A Haddad diz que juros altos levaram à prévia negativa do PIB em maio. Desaceleração chegou forte. Não foi por conta dos juros altos, porque isso aqui, o Brasil sempre teve política de juros altos. Até no governo Lula lá atrás, nos primeiros anos, nos primeiros mandatos do governo Lula, os juros também eram altos. É só você procurar as estatísticas, os dados, e mesmo assim, a economia, segundo o PIB, também havia crescido, também teve crescimento. Juros altos não levam à prévia negativa do PIB, isso é mentira, isso é fake news, né? Os juros altos, eles servem para o quê? Para você controlar a inflação. Você faz isso para controlar a inflação. O lado negativo é evidente, as pessoas não conseguem não conseguem investir muito, não conseguem gastar muito dinheiro para criar uma loja, para montar uma indústria. Só que é aquilo que eu comentei. Um governo Lula, quem é o louco que quer investir no Brasil? A gente está vivendo aí numa ditadura, né? Olha, o governo aí, junto com Moraes, eles estão querendo censurar as pessoas, estão querendo calar as pessoas, né? O PGR, eu vou falar sobre isso em outra notícia, mais bem detalhado, né? O PGR, o Aras, né? Aquele que foi indicado pelo Bolsonaro, que a gente sabia que era um bosta, ele pediu a PGR para quê? Para que pegue todos os nomes dos seguidores do Bolsonaro e pegue todos os dados deles. Quer dizer, mais de, 20 milhões, 10 milhões de pessoas que seguem o cara. Como é que a polícia vai fazer isso, né? Não tem como, né? O cara vai ficar lá o dia inteiro olhando lá a lista dos nomes dos seguidores do Bolsonaro. Nem pessoa normal consegue ver isso. Nem um cara que é mais stalker, ele consegue ver quantas pessoas seguem realmente o Bolsonaro, porque é muita gente, né? E tem perfis que são fechados, né? Aí que tá, eles vão pedir o quê? Uma lista para as grandes aí, empresas de telefonia móvel, né? Essas que prestam acesso à internet, para que dê o nome e o número dos dados dessas pessoas, o que é ridículo, porque isso aí é claro invasão de privacidade, né? Só porque segue o presidente, o ex-presidente, né? Sabe, né? Que na verdade, né? O STF roubou, né? Mas enfim, quem é que vai ser o louco que vai investir no Brasil? Não tem isso. O cara é louco. O cara, para investir no Brasil nessa situação, não precisa ser louco. Eu não botaria nenhum dinheiro aqui. E não estou botando mesmo. Ministro voltou a criticar o Banco Central, que vem mantendo taxa Selic em 13,75% desde 2022. Governo pressiona por redução. IBC-BR medido pelo Banco Central indicou recuo de 2% na economia em maio. Como já li nessa outra notícia, né, que ele está falando, o Haddad, ele disse que a queda de 2% na atividade econômica em maio, medida pelo índice de atividade econômica do Banco Central, já estava prevista. Já estava prevista? O IBR é considerado a prévia do Produto Interno Bruto, indica a evolução da economia brasileira mês a mês. Para Haddad, o resultado negativo é reflexo da manutenção dos juros altos no país. Todos os países agora no mundo estão com juros altos, até os Estados Unidos estão com juros altos. A pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte. Pretendida, né? Precisamos ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de 10%. O juro real ao ano é muito pesado para a economia, afirmou. Não, o que é muito pesado para a economia é um bando de corrupto ladrão no governo. É isso. É isso que é o peso para a economia. Porque se ele quiser
reduzir o juro abaixo de 10%, a inflação vai galopar. A inflação não vai ter mais pé, entendeu? Não vai ter mais pé, né? Porque quem que vai... É aquilo, você já tem um governo de ladrão, você já tem um juro, você já teria, no caso, uns juros mais baixos. Você pegar, por exemplo, 8% de juros no Brasil, quem que vai investir no Brasil? Vai investir nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está quase 8% mesmo. Quem que é o louco que vai investir no Brasil? Até agora eu fico pensando, quem é o louco que investe no Brasil mesmo com essa taxa de juros de 13,75%? Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. É uma taxa de juros até muito baixa, né? Porque os juros americanos, se você pegar a trajetória, sempre foi quase 2%. Agora está mais de 6%, né? O 6, próximo ao 6%. Então, assim, e os juros do Brasil sempre foram altos. Não acreditam em mim? É só vocês procurarem uma tabela que mostre a evolução da taxa de juros no Brasil. As taxas de juros no Brasil sempre foram altas. Lá no governo da Dilma, antes dela cair, os juros estavam altos e a inflação estava mais de 10%, ou seja, era tudo ruim. No governo da Dilma era uma catástrofe total. E o pessoal ainda fala que ela foi vítima de golpe. Não, ela foi uma incompetente. Ela foi uma incompetente. Ela não conseguiu nem com juros altos conter inflação. E ela ainda falava ainda, mas política de juros altos é coisa de PSDBista. Ué, mas o governo dela tinha política de juros elevado. A verdade é que eles estão usando o Roberto Campos Neto como bode expiatório para dizer que não, a economia não está fracassando por nossa culpa, a economia está fracassando por culpa dele, né? E aí que tá, se eles tirarem o Roberto Campos Neto, tem esse efeito, porque a economia vai continuar caindo e aí vão culpar quem? Eles vão culpar o Papa? Né? Aí eles vão ter mais muito pra... Por isso que eu digo, se eles tirarem o Roberto Campos Neto, seria pior ainda, que eles não teriam ninguém para culpar o fracasso deles, né? Enfim, o índice é uma das ferramentas usadas pelo Banco Central para definir a Selic. Com a economia crescendo menos, haveria menor inflação. Isso aqui é o que... tem isso aí também, né? A inflação está controlada também porque a economia não está crescendo, né? As pessoas não estão gastando dinheiro, as lojas então elas abaixam o preço para tentar chamar o consumidor, né? Falar, crise ela é deflacionária, né? Lá com a crise da Dilma, o que não foi comum é que a crise foi inflacionária, né? Os preços subiam, né? Como é que pode, né? Então esse rombo aqui de 2% em maio realmente mostra a desaceleração da economia, né? Começa a perceber aí uma forte desaceleração, né? Enquanto que se você for pegar maio de 2022, em plena pandemia, teve um crescimento do PIB. Olha só que coisa, né? Olha só. Né? Mesmo com a pandemia, mesmo com as pessoas... 2022 já estava acabando, mas ainda tinha isso um pouco, né? 2021, 2022, né? Ainda teve um pouco disso, né? Mas enfim, por hoje é só. Espero que gostem do meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal. Comentem aqui embaixo. Compartilhem meu vídeo. E amanhã eu falarei mais a respeito dessa bomba aí da PGR aí do Aras aí querendo o nome das listas aí dos seguidores do Bolsonaro. Um absurdo total, ditadura total, né? Um abraço, curta o meu vídeo e inscrevam-se no meu canal no Rumble, é muito importante. Um abraço.